gente, uma atrás da outra, reforçando o Cruzeiro. Daqui a pouco, detalhes aí da chegada de Christian e Rodriguinho, os dois falando aqui no Autoral Esportes sobre a nova casa. Aliás, o Rodriguinho é o retorno à casa, né? Para a alegria da Nandinha. Não, Léo, não é pra minha alegria. Fiquei bem chateada. Eu já fiquei chateada do Rodriguinho sair do América. Indo para um rival, então, eu fiquei mais chateada ainda, mas o que já foi falado pelo Toledo, concordo, mas também não vou ficar lamentando o resto do programa, do ano, a saída do Rodriguinho. Falha do América, erro do América, mas que o Rodriguinho tenha sucesso, não contra o América, mas eu torço por ele, é um menino ótimo. Além do Rodriguinho e do Christian que passaram aí, que a gente inclusive deu informação ontem, o Rodriguinho a gente deu em primeira mão, inclusive aqui no Alterosa Esporte. Tem também uma informação em relação ao Soteldo do Leopoldo Siqueira, que o Soteldo já estaria acertado com o Cruzeiro, mas há um porém. Aí, o Grêmio é que detém o direito de compra por ele estar emprestado e pelos valores a qual o Grêmio poderia passar para o Santos. Cruzeiro não vai anunciar agora e muito menos fazer estardalhaço nesse momento aí nas redes sociais ou de repente por aí. Vai esperar até o dia 31 de dezembro, que é onde acaba o contrato do Soteldo, e aí sim o Grêmio não exercendo o direito de compra ou se sobressaindo aos valores que o Cruzeiro colocou sobre o Soteldo será jogador do Cruzeiro a partir de 1º de janeiro. Qual que é o valor mesmo? 4 milhões de dólares. Se o Grêmio não exercer o direito de compra, né? Na verdade, se ele não colocar um valor acima do que o Cruzeiro colocou. Esse valor ainda nós não sabemos. Mas certamente o Cruzeiro deve ter colocado um valor acima desses 4 milhões, que foi o preço estipulado para que o Grêmio tivesse o Soteldo em definitivo. 4 milhões para o Soteldo está bem pago. Jogador de velocidade de drible no Brasil é muito raro. É verdade. E aqui no nosso chat tem o Rafael Cambrai dizendo: essa Nanda é um colírio. Não é pro seu bico, viu, Rafael? Você tem que ver o marido dela, tanto que é bravo. Lutador de jiu-jitsu, faixa preta, 3º dan, toma cuidado, viu? Gente paçoca. Tempo de férias, nem tanto, né? Muita gente trabalhando e o mercado vai se aquecendo. Mercado atleticano na arte do Iago aqui, ó. Quem sai? Eduardo Vargas. O atacante se despediu e daqui a pouquinho a gente vai mostrar detalhes. Não tem nem mais nada dele nas redes sociais que o liga. Eu nem consigo ver que eu sou bloqueado, Léo. Você é bloqueado pelo Vargas? Sou. Que surpresa, gente! Mais um jogador que bloqueou o Fael. Que surpresa! Mas é que eu não falei, não citei, não mandei mensagem, nada. O que você falou com o Vargas que ele te bloqueou? Nada. Eu faço meu trabalho de falar sobre o Atlético. Mas o Vargas optou por bloquear, não posso fazer nada. Aliás, bloqueou bastante gente da imprensa, Léo. Te bloqueou também, Gão? Não. Do Cruzeiro, quem me bloqueou foi o Fábio. Também não cito, não sabe provoco. Por quê? Não provoco na internet, não cito, não menciono nada. Mas, Léo, Vargas, 35 anos. Kardec faria 36 em janeiro. O Hulk tem 38 anos. O Davidson deve ter seus 33. Chegou a hora de equilibrar essa balança da idade. Mercado atleticano, mais uma aí, ó. Na mira do Racing, o Matias Zaratio. O Milito, o irmão do treinador, Diego, tá querendo a volta do Zaratio. Como é que é isso, Fábio? Léo, o Racing talvez seja a única situação de saída do Zaratio. Por quê? Todo mundo fala assim, Fael, pode vender o Zaratio não rende há algum tempo. 50% do que o Atlético vender do Zaratio é do Racing, estipulado lá atrás quando o Racing veio. O problema é que você não consegue vender um jogador por um valor interessante quando ele vem de seguidas lesões e 2024 foi nulo para o Zaratio. O final de 2023 foi nulo para o Zaratio. A gente não sabe quando a gente conseguiu uma boa sequência de partida do Zaratio. Então você não conseguiria um bom valor por ele, que tem contrato até dezembro, isso diminuiria ainda o valor da negociação e um jogador que vem de seguidas lesões. Então, como o Racing ele detém 50% desse valor, talvez ele passasse um valor para o Atlético e aí o Atlético poderia liberá-lo, já que não é um salário baixo, ele travou na negociação até que ele queria uma valorização, mas o Atlético entende que não teria como fazer uma valorização sem ele estar presente sempre nas escalações. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do mercado atleticano, voltar a falar do Vargas, porque a gente tem informação de que ele não quer deixar Belo Horizonte. Eu duvido. Se ele não quiser deixar Belo Horizonte, eu acho que ele tem que reduzir o salário dele.
sei lá, Você duvida? 80%. Eu duvido. Porque se ele quiser mesmo ficar em Belo Horizonte, Sim. eu acho que ele tem que reduzir muito o salário dele. Pra Eu quê? tenho um time pra ele. Ah, tá, entendi. Eu encontro um time pra ele. Mas desde Vila que Nova. reduza. Tem que reduzir. Tem que provar que quer ficar em Belo Horizonte. Por isso, quando eu tava perguntando pro Fael sobre os números do Vargas, como é que era, porque tá rolando uma notícia por aí de que A ele área pode... financeira não é problema para ele, né, Léo? É, né? A carreira de times, os altos salários durante a carreira, o Cury sempre conseguiu bons contratos e boas condições para ele, já que quer sossegar por aqui. Aliás, ele mudou muito a vida dele desde que está nesse relacionamento, né? Se converteu, batizou, tal. Então, já que quer ficar por aqui, ele poderia sim diminuir o salário sem afetar a vida dele. Entendeu? Olha, Vargas? O Vargas é outra pessoa agora. Quem garante é o Fael. Tá bom. Vamos ver aqui mais mercado da bola nessas férias. O mercado trabalha no ataque.com.br. Você tem essas e outras informações. Lateral do Cruzeiro. Marlon recebe consulta de clube da Inglaterra, Hugão. Ô, Léo, É o Norwich. É, o Norwich, ele é da... Tem o nome da segunda divisão da Inglaterra, que eu esqueci agora o nome que eles colocam lá, porque a Premier League é a primeira divisão, e tem um nome que se dá para a segunda divisão também. Aliás, duas ligas que são muito Champions bem o quê, vendidas. Pedro? Championship, perfeito. Comercialmente, são duas ligas interessantíssimas, por isso que o futebol, o campeonato inglês está acima da média nessa condição de marketing. Talvez o que pese para o Marlon é ele, de repente, ter visibilidade. Porque ele ainda tem desejo de seleção brasileira, ainda tem interesse, grandes interesses na carreira dele, e talvez ali ele não tenha essa visibilidade que ele quer. Eu sei que o Pedrinho não medirá esforços para fazer com que o Marlon fique aqui. E é absolutamente natural que um jogador da qualidade do Marlon, apesar de ter caído de rendimento, mas aí todo o time do Cruzeiro também caiu de rendimento nessa reta final, é um jogador de muita qualidade e de muito valor, principalmente nessa condição de marcação. Mas há de se levar em consideração, não foi só o Marlon que caiu em rendimento, o time todo do Cruzeiro caiu de rendimento no segundo semestre de 2024. Pois bem, então agora... Tudo bem, Nadine? Tudo. E vai ver agora a emocionante despedida de Dudu, do Palmeiras. Tá vindo mesmo, Dudu? Será? Vou falar para vocês, torcedores, né? Eu acho que chegou um momento que eu esperava que poderia ser mais prolongado possível, mas infelizmente chegou esse momento de eu me despedir de vocês, torcedores palmeirenses. Pode ter certeza que está sendo um dia muito triste para mim, eu tendo que dar essa mensagem, essa palavra para vocês, mas eu não poderia deixar de agradecer vocês por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família, por tudo que vocês representam para mim, que vocês, por todo respeito, por todo amor, por todo carinho que vocês deram por mim, passando para agradecer por tudo isso. Dudu no Palmeiras foi ídolo, né? Foi vencedor e tá saindo de que forma, Hugão? Porta da frente? Ah, acaba que é, né, Léo? É, né? Naquela situação que teve no meio do ano ali, indigesta, eu diria, para os dois, né? Com a Leila, inclusive, entrando no meio, falando também que aquelas coisas que ela falou, o Alexandre Matos também falando o que falou e tal. Se você perguntar para mim assim, Hugão, você concorda com a chegada do Dudu no Cruzeiro? Meu lado torcedor, raiz, aquele garoto de 84 que acompanhou as glórias de 90, as vacas magras dos anos 80 também, bem raiz, fala assim, ó, não queria ver o Dudu, não. Talvez uma possibilidade de uma renovação, buscar alguém com potencial. Vamos analisar aqui, num elenco onde você tem uma possibilidade sendo ventilado aí, um Soteldo, um Gabigol, já confirmado o Christian, um Rodriguinho, outros jogadores que estão sendo ventilados aí, cara, é uma composição de elenco, por mais que tenha umidade ali que talvez você possa colocar para refletir, mas ainda assim é um nome que se movimenta no mercado, né? Então passa muito distante daquela condição da gente concordar ou não concordar. Se fechar, ele vai vir de qualquer jeito, não tem o que fazer nesse ponto. É torcer para que dê tudo certo, porque no Palmeiras foi uma carreira muito vitoriosa. O Dudu tá com 32 por aí. Não é isso? A oferta, né? A proposta do Cruzeiro é de um contrato de mais 4 anos. O salário, mais ou menos, que ele ganha no Palmeiras. Isso. Tá sendo um bom negócio?
eu coloco na balança o seguinte, se ele chegasse no meio do ano, tinha um valor que o Palmeiras teria que receber e você desembolsaria uma grana a mais. Eles fizeram um acordo lá, era em torno de 25 milhões de reais, era o que o Dudu tinha a receber ainda. Exato. Né? E agora ele vem para o Cruzeiro. Quando a gente fala de graça, é porque você não tem uma grana a mais para você pagar. Mas é lógico que você vai ter valores que o empresário acaba recebendo, uma bonificação que o jogador acaba recebendo. Mas para o Palmeiras, não vai mais esses 25 milhões. Então, acho que pelo valor que é e por aquilo que você vai movimentar de mercado e também de sócio-torcedor, com a chegada dos jogadores que estão chegando e também com camisas, produtos que serão vendidos, eu acho que compensa sim o investimento. Mas o meu ladugão torcedor raiz chato, aquele lado cruzeirense insuportável, que todo cruzeirense sabe que nós temos, tá assim, ó. Será? E Léo, não sobre o Cruzeiro, mas sobre SAFs de um modo geral, me surpreende o perfil de contratações. Eu achei que essa turma ia gastar muito dinheiro, salário alto, com jogadores novos, com potencial, se destacando no Brasil para revenda futura. E o que os clubes têm feito, de um modo geral, no Brasil é, assim como aconteceu em 2016, quando nós tivemos as luvas de TV, gastaram dinheiro muito com jogador, tipo o Robinho, voltando para o Brasil e tal, e não investiram num perfil, primeiro para pagar a conta e segundo, jovens talentos. Eu acho que as SAFs no Brasil, e não estou falando de Cruzeiro, perceba, estão caminhando por um caminho errado. Eu acho que o Fael, ele é pontual demais nesse comentário dele. E talvez esse meu lado cruzeirense que esteja assim, ó, dá uma olhadinha nesses valores, como é que esses jogadores foram no ano passado, como é que não acho o Dudu ruim não, viu, gente? Não, eu acho ele baita jogador, não tem que discutir sobre isso, né? Mas aí, eu penso em outro ponto também, Fael. Se você for olhar, por exemplo, a maioria desses elencos, eu acho que só o Palmeiras e o Flamengo são elencos que trabalham diretamente com os garotos de base e não tem medo de colocar os meninos para jogar. O Bahia está construindo para o futuro agora. Isso, o Abel então é o cara que não tem medo. O Abel chega e fala assim, ó, 17 anos, brocou tal, vai lá meu filho, joga no meio dos caras lá. E não tem medo de colocar medalhão no banco, não tem medo. De resto, meu amigo, é todo mundo com os medalhões, com a galera mais velha mesmo, porque às vezes a garotada chega e não representa tanto. E só para encerrar, o Atlético gastou o dinheiro do Savinho pagando o salário de um Vargas e de um Kardec. Um tem 35, o outro vai fazer 36 agora. É disso que eu estou falando. Antes de falar do VAR, realmente de despedida, a gente tem sempre que colocar o ombrinho à disposição do coleguinha da bancada democrática. É esse momento em que o Atlético oficializa a saída de Eduardo Vargas. Em final de contrato, Eduardo Vargas não será mais jogador do Galo. No clube desde 2020, o chileno participou das conquistas de 4 mineiros, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa. Com a camisa do Atlético foram 167 partidas e 33 gols marcados. Obrigado, Edu. Termina aqui a postagem do Atlético. Ele já está indo, Fael, para longe dos seus braços. Já foi, Léo. Já foi. E, Léo, o Vargas tem muito futebol. O Vargas tem qualidade. Fisicamente, tem condição de estar voando hoje. Mas nem quando o Atlético tinha ali muitos desfalques e depois ele retorna da seleção chilena, ele consegue incomodar. Ele consegue causar uma dor de cabeça do treinador falar assim, olha, eu vou adaptar o time, eu vou fazer alguma coisa aqui, mas eu não vou deixar esse cara no banco de reservas de jeito nenhum. Ele não consegue em momento nenhum falar para o treinador assim, estuda uma forma de me colocar no time. Ele não consegue, e olha que o torcedor atleticano ele é muito fácil de ser dobrado quando ele está chateado. Você consegue mostrar que você está doido para vestir essa camisa aqui, o atleticano tira toda a mágoa, esquece o passado e te dá toda a condição de apoio ali. O Vargas não conseguiu isso por muito tempo, e ele teve tempo demais pelo longo contrato. No mais, ô Vargas, eu vou falar o que eu sempre falei, que aprendi com o Dudu Galo doido dessa bancada. Obrigado pelo serviço prestado, meu filho. Vai com... Saúde total no elenco novo do Cruzeiro. Rodriguinho está chegando. O que você está mostrando aí, Rodriguinho? A camisa do Cruzeiro? 10 anos. Golaço. O Rodriguinho, ele começa no Cruzeiro, depois ele vai para o América e volta para casa, né? Muita expectativa sobre esse garoto e ontem foi uma coisa que o Toledo falou. É um jogador com muita capacidade de criação, sai bem para o jogo, triangula bem e consegue, inclusive, romper aquela primeira linha de marcação que é fundamental hoje no futebol, porque os times hoje trabalham muito com aquela linha alta para fazer a primeira marcação. E com um time do Fernando Diniz, gente,
vai ser isso o tempo todo. O pessoal tentando tirar a bola do Cruzeiro nesse primeiro espaço do campo, porque o time do Cruzeiro é um time que todo mundo sabe que vai tentar sair tocando. Com o Cássio, né? Vamos ver se vai ter uma mudança ali atrás ali. E o Rodriguinho é esse jogador que consegue fazer essa mudança. Se vai ser titular ou não, só o tempo vai dizer. Mas é importante ter um jogador desse como elenco, porque sobe o sarrafo, inclusive, para quem está disputando posição com ele. Tá certo.